Olá, seja bem-vindo à nossa jornada de santificação. Um tempo que nós dedicamos aqui no canal do Namoro com Propósito, a gente combater, dar munições contra o pecado da pornografia, que é um mal que se alastra sobre a vida de muitas pessoas e tem infiltrado no ambiente cristão, aprisionado muitos homens e mulheres de Deus. Imagine que se ao final de todos os dias você tivesse que se dirigir a um computador, onde fosse feito um backup de tudo aquilo que você pensou e viu durante aquele dia, para que outras pessoas analisassem. Se esse fosse o caso, você consumiria pornografia? Eu acredito que a maioria de nós responderia que não consumiria pornografia. Por quê? Porque nós temos vergonha de que as pessoas descubram que nós acessamos pornografia. E essa é uma das razões pelas quais ela é tão forte, tão difundida e pela qual ela aprisiona muitas pessoas. Se você pudesse descobrir quantas pessoas estão ao seu redor que consomem pornografia, você ficaria assustado. Você ficaria muito mais surpreso ainda se ao invés de descobrir quantas, você conseguisse saber quem são as pessoas que consomem pornografia que estão ao seu redor. Talvez isso, de certa forma, te frustraria, te decepcionaria quando você percebesse que algumas das pessoas que você admira e jamais pensaria que ela fosse capaz de consumir pornografia estão aprisionadas no vício do conteúdo pornográfico. E é justamente isso que faz a pornografia ser algo tão forte. Nós não sabemos quantas pessoas ao nosso redor acessam, muito menos quem são as pessoas ao nosso redor. Isso faz com que essas pessoas acabem se sentindo confortáveis para manter seu segredo mais sombrio, que é o vício na pornografia. Mas a Bíblia nos conta a história de um homem que possuía também um segredo sombrio. Se você conhece a história da guerra contra a cidade de Jericó, você vai se lembrar, no capítulo 6 do livro de Josué, a Bíblia descreve que a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Jericó era uma cidade fortificada, cheia de muralhas, e ela estava rigorosamente fechada para que o povo de Israel não pudesse entrar nela. Deus mandou o povo de Israel guerrear contra essa cidade. Diante disso, vencer a cidade de Jericó era uma tarefa impossível para o povo de Israel, afinal ela estava rigorosamente fechada. Mas a Bíblia diz que o Senhor entregou Jericó às mãos de seu povo. Tudo que o povo precisava fazer para que aquilo que era impossível se tornasse possível era obedecer a Deus. E dentre as coisas que o povo deveria obedecer a Deus estava o cuidado com as coisas condenadas. A ordem do Senhor era que toda Jericó fosse destruída. Mas o capítulo 7 de Josué, o versículo 1, ele começa afirmando que Acã havia desobedecido a Deus e tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã, então, ele decide desobedecer a Deus e levar consigo algumas das coisas condenadas ali de Jericó. O verso 11 do capítulo 7 diz que Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Acã toma essas coisas condenadas, coloca debaixo da sua bagagem, as esconde e certamente pensava que havia cometido o crime perfeito. Tinha um segredo que ninguém jamais descobriria. Mas o texto bíblico diz que esse povo de Israel que luta contra Jericó, a cidade impossível de ser vencida, e a vence, eles vão lutar contra uma cidade chamada Ai, uma pequena cidade. E Josué manda espiões para poder ver se essa cidade era grande, se era forte, se precisava de muitos soldados. E os espiões, eles voltam dizendo, no versículo 3, não precisa subir todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens para lutar contra Ai. Não fadigue todo o povo, porque são poucos os inimigos. Nós vencemos Jericó, que era mais forte, certamente venceremos Ai, porque são poucos inimigos. Mas o verso 4 diz assim: assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. O povo que havia vencido a grande cidade de Jericó agora perde para a pequena cidade de Ai. E Josué faz as contas e ele presume que alguma coisa estava errada. Ele se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, nós vencemos a grande cidade de Jericó e agora perdemos para a cidade de Ai. As pessoas vão zombar da gente assim. Ele prostrado no chão, clamando a Deus, pedindo a Deus que explicasse o que aconteceu, Deus dá uma ordem para ele, diz assim: levanta-te, porque estás prostrado assim o teu rosto? Israel pecou, eles violaram a minha ordem, eles trouxeram coisas condenadas e esconderam essas coisas, achando que poderiam se safar do erro que cometeram, mas eu vi eles pecando
Eu estou castigando vocês por causa do pecado desse povo. Então, o pecado de Acã trouxe consequências sobre o povo. Essas consequências apontavam para Acã que o seu segredo sombrio não estava, de fato, em secreto para todos. Havia alguém que conhecia esse segredo. E é interessante notar que Acã realmente queria manter aquilo em segredo. Ele diz no versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, obseios, tomeios, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Estavam escondidos, ninguém saberia. Isso tornava seguro, tranquilo, para manter em segredo o seu erro. Mas é interessante notar que, embora nenhum ser humano soubesse do erro, do pecado de Acã, a Bíblia diz que Deus sabia e que Deus estava punindo o povo por causa desse pecado. Aliás, Provérbios capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Mateus capítulo 9, verso 4 diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Então preste atenção, ninguém viu, ninguém sabia, era um pecado que estava em secreto diante dos homens, mas Deus havia visto Acã pegar as coisas condenadas. Não só havia visto, Deus não só vê as nossas atitudes, como Ele também conhece os nossos pensamentos. Só conhece os nossos pensamentos. A palavra de Deus vai nos dizer que além de saber tudo que fazemos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Além dele conhecer os nossos pensamentos, aqui em Romanos capítulo 2, verso 16, diz que haverá um dia em que o Senhor julgará os segredos do coração dos homens. Além disso, Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O segredo de Acã estava escondido de todas as pessoas, de todos os seres humanos, talvez de todas as pessoas da sua própria família, mas não estava escondido de Deus. Deus sabia que Acã havia pecado. O que isso tem a nos dizer? Isso tem a nos dizer que nós precisamos, para vencer os pecados e para vencer essa força que a pornografia tem, que é o seu segredo, entender que, embora ninguém saiba, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós precisamos ter temor de Deus em primeiro lugar para vencer os pecados da pornografia e pensar que, embora ninguém esteja vendo, ninguém que possa punir o nosso corpo esteja vendo, ninguém que possa nos constranger, nos envergonhar, humanamente falando, esteja vendo, os olhos do Senhor estão em todos os lugares e o Senhor, ele punirá não só o corpo, não uma punição momentânea, como ele também pode condenar o corpo e a alma ao inferno. Isso precisa gerar em nós temor, saber que, por mais que estejamos fazendo as coisas escondidas de todas as pessoas, os olhos do Senhor nos contemplam, deve gerar temor. Não há outra forma de vencer a pornografia, de vencer os nossos pecados secretos, se não temermos a Deus. Nós precisamos olhar para o poder de Deus, para a capacidade de Deus de nos ver em todos os momentos, em qualquer coisa que nós fazemos, e nos dobrar diante dele dizendo, Senhor, por mais que ninguém esteja vendo, seus olhos estão sobre mim nesse momento. Por mais que ninguém que possa me constranger humanamente falando está vendo, eu me constranjo diante dos seus olhos, eu me constranjo diante do Senhor, eu confesso que sou pecador e peço a sua ajuda. Tem misericórdia de mim. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um abraço e até o nosso próximo encontro.